Olá, quarto ano, tudo bem? Nós vamos dar início agora a mais uma aula de matemática. E aí, nós vamos fazer a correção, continuar fazendo a correção das atividades que eu havia pedido lá no roteiro do dia 31 de março, tá bom? Acompanhem, qualquer dúvida, vou reforçar que nosso aplicativo da escola tem um canal de atendimento, de Fale com o Professor. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem perguntar pelo aplicativo, tá? E aí eu já peço desculpas porque na semana passada duas atividades foram com erro de correção, tá? Um foi o erro de digitação mesmo e o outro eu coloquei fora de ordem. Como eu sempre falo com vocês na sala, todo mundo pode errar, inclusive a professora, né? A professora não sabe de tudo. Eu estou sempre aprendendo coisas novas, inclusive aprendendo com vocês. E quando está na sala de aula é mais fácil, quando eu estou corrigindo, quando tem alguma coisa que vocês sabem que provavelmente a prof se confundiu, vocês levantam a mão na hora e falam: prof, está errado, eu acho que você escreveu errado. Então, ao fazer as aulas pelo PowerPoint por vídeo, fica um pouco mais difícil, tá? Mas eu peço desculpas, podem ser que aconteçam correções que vocês não estejam de acordo, é só me comunicar. Então, estou pedindo desculpas para os alunos e para os pais também, tá bom? Então, agora nós vamos continuar a correção a partir da página 59, que é o calculando de cabeça. E aí, lá no calculando de cabeça, estava assim: considere os números em que cada um de seus algarismos é maior que qualquer um dos seus algarismos que estão à sua esquerda, dos outros algarismos que estão à sua esquerda. Como exemplo, temos os números 2.457, 3.456 e 5.689. Então, vamos analisar o enunciado da questão. Olha, aqui está falando que todos os números, né? Os números que estão à direita, eles têm que ser maior do que todos os números que estão à esquerda. Então, vamos pegar lá o último número, o 7, que é o número que está mais à direita. Ele tem que ser maior do que todos os outros números que estão à sua esquerda. Então, vamos lá. Tem que ser maior que o 5, tem que ser maior que o 4, tem que ser maior que o 2. Tá certo? Certo. E a mesma coisa para os outros números, tá? Então, o 5, ele tem que ser maior que o 4, tem que ser maior que o 2, que são os números que estão à esquerda dele. O 4 tem que ser maior que o 2, que é o único número que está à esquerda dele. Tá bom? Então, o número que está à direita, um número que está à direita do outro, por exemplo, o 5 está à direita do 4. Não tem problema ser maior. Mas os números que estão à esquerda do 4 têm que ser menores que ele. Tá? Então, vamos analisar. Com base nessa característica, faça o que se pede. Letra A. Escreva o menor número e o maior número existente entre 2.000 e 7.000. Então, lembrando, olha a característica. O número que está à esquerda tem que ser sempre menor do que o próprio algarismo. Então, vamos pensar. O menor número, ele tem que estar entre 2.000 e 7.000. Então, o menor número que pode estar aqui, ó, é o número 2. Por quê? Se eu colocar um outro número aqui, ele não vai ser o menor número que eu vou ter. E aí, eu vou ter que colocar os números em sequência, não é? Porque se eu colocar eles em ordem crescente, sempre quem tiver à esquerda vai ser menor do que todos os outros, que vai ser o número, que vai ser o menor número que a gente vai ter. Aqui está, se o número que está à esquerda tem que ser menor do que o número que está à direita, pode ser número igual? Então, se eu coloco aqui 2.245, podia ser? Não. Porque o 2 é menor que o 2? Não. Tá? Então, o menor número vai ser o 2.345. E qual que vai ser o maior? Então, nós vamos ter que pensar o seguinte: o maior número, ele pode começar com 7 aqui? Não, porque se o restante dos números tem que ser maior que 7, eu vou ultrapassar o meu limite aqui, que é 7.000. Então, ele tem que começar com 6. E aí, eu tenho que colocar os números maiores. Olha, o 7 é maior que o 6, o 8 é maior que o 7, que o 6, e o 9 é maior que o 8, o 7 e o 6. Então, nós temos o maior número.
ok? Letra B. É possível encontrar algum desses números com seus algarismos iguais? Não, né, gente? Porque no enunciado está falando que o algarismo à esquerda deveria ser menor que todos à direita. Então, a gente pode ter algarismo repetido? Não, tá? Esse era o calculando de cabeça. Lá na página 60, a gente tem o problema não é problema. Então, eu vou ler aqui para a gente poder realizar junto. Olha, Pedro foi desafiado a identificar dois números na cena. São eles. Então, o Pedro, a gente tem que ajudar o Pedro a, nesse desenho aí dessas crianças se divertindo numa cachoeira, nós teríamos que identificar dois números. E aí a dica primeira é o número correspondente a 4 vezes 100, mais 6 vezes 10, mais 5 vezes 10 mil, mais 2, mais 1 vezes 1000. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que calcular. 4 vezes 100, 400, 6 vezes 10, 60, 5 vezes 10 mil, 50 mil, 2 e 1 vezes 1000, que é 1000 mesmo. Na hora que eu somo isso tudo, eu tenho o número 51.462, que vai ser o número que está próximo a essa menininha que está com o braço levantado aqui. O número está bem na água, tá? O outro número era 5.000 mais 1.400 mais 620 mais 26. Como que eu cheguei até aqui? Aqui está falando, ó, número formado por 5 unidades de milhar. Quanto que são 5 unidades de milhar? 5 vezes 1000, que é 5.000. Mais 14 centenas. Se uma centena é 100, quanto que é 14 vezes 100? 1.400. 62 dezenas. Se uma dezena é 10, 62 vezes 10 é 620. E 26 unidades, que é 26. Quando eu somo tudo isso, eu tenho 7.046, que é a resposta que está bem no cantinho aqui, bem nesse cantinho aqui, ó, atrás da menina de biquíni vermelho. Tudo certo? Então, vamos lá para o nosso próximo conteúdo, que é o simetria. Que eu imagino que vocês tenham gostado muito, porque ele tem muita coisa relacionada a desenho, né? E aí, gente, a simetria, ela está relacionada a lados proporcionais de uma mesma figura, ou de uma letra, de um número, né? De um monumento. A gente tem que traçar um eixo, né? Traçar uma linha para dividir essa figura em duas partes, e essa parte, uma parte tem que ser exatamente igual à outra, né? E então nós vamos ter o eixo de simetria. Então aqui eu tracei uma linha exatamente no meio da borboleta, e eu tenho dois lados exatamente iguais, e aqui eu tenho um desenho completado. Olha, a gente tinha somente metade do desenho, e a gente tinha que deixar o desenho simétrico. Então, olha, desenhou exatamente igual essa parte, a outra parte do barco que já estava desenhada, tá? Então, vamos lá para a página 61. Na página 61, estava falando o seguinte, olha, as figuras ao lado possuem uma característica em comum. Analise-as com atenção e experimente traçar uma reta na vertical, dividindo-as em duas partes iguais. Então, a gente teria que traçar uma reta aqui na vertical, olha, no meio das figuras, ó, no meio do avião e no meio da flor. O que a gente vai observar? Que quando a gente traça esse traço aqui, ó, e a gente identifica o eixo de simetria, nós vamos ter duas partes exatamente iguais. É como se a gente estivesse pegando a flor e dobrando ao meio, e a gente vai perceber que uma parte é exatamente igual à outra. E a mesma coisa se a gente fizesse isso com a figura do avião. Tá bom? O próximo, na continuação da página, estava falando assim, ó. Na figura 2 a seguir, posicione um espelho sobre a linha tracejada, semelhante ao que está desenhado na figura 1. Compare a imagem refletida com o que está atrás do espelho. Então, o que a gente vai observar? Se a gente coloca aqui, gente, um espelho nessa parte, nós vamos perceber que a gente vai ter o reflexo, né? E aí nós vamos ter o outro lado exatamente igual. Tá bom? E aí, lá na página 62, tinha um aprender é divertido, que não era obrigado a fazer, mas que quem tiver feito, provavelmente se divertiu bastante.
Só que como envolvia tinta, nem todo mundo tem tinta em casa, né? Mas quem tiver e puder fazer o que já tiver feito, eu imagino que vai gostar bastante. Como que a gente vai aprender sobre eixo de simetria envolvendo arte? Nós vamos, olha, desenhar, né, pintar, vamos dobrar a folha ao meio, e aí na metade da folha a gente vai desenhar, por exemplo, uma flor. Quando a gente dobrar o papel em cima dessa pintura que a gente fez, quando a gente abrir, nós vamos ter uma parte exatamente igual, e vai completar a flor, e essa flor ela vai ser simétrica, né? Se a gente dobrar lá ao meio e depois que secar novamente, a gente vai perceber que uma parte vai ficar exatamente em cima da outra, tá bom? E aí a gente vai lá, no problema não é problema, lá da página 63. Na figura ao lado, está faltando um pedaço. Uma das peças a seguir é o pedaço que está faltando. Qual peça que é? Então, gente, nós teríamos que analisar e ver qual era a parte que estava faltando da figura, tá? E aí, quando a gente virar todas as peças, né, simular que a gente virou, nós vamos perceber que a resposta correta é a letra A, tá bom? Agora, nós vamos lá para a página 63. Deixa só a prof achar aqui. Lá para a página 63. E aí, nós vamos perceber que na página 63, a gente teria que completar os desenhos de forma a criar figuras simétricas. Ou seja, que um lado seja exatamente igual ao outro. Eu não consigo fazer isso pelo computador, tá, gente? Mas aí vocês tinham que completar o desenho da melhor maneira que vocês conseguissem, criando o outro lado exatamente igual, tá bom? Lá na página 64, no antes de seguir, o 20 estava pedindo assim, olha, analise as construções a seguir e marque aquelas que apresentam simetria. Nelas, trace o eixo de simetria. Então, nós vamos observar, olha, aqui são monumentos de vários locais do mundo. Então, primeiro a gente tem o Palácio em Pequim, na China. Embaixo aqui a gente tem o Congresso Nacional em Brasília, aqui no Brasil. Em cima aqui a gente tem a Catedral de Notre Dame em Paris, na França. E aqui a gente tem o Taj Mahal na Índia, tá? E aí na hora que a gente observa essas imagens, quais delas que a gente pode observar que tem um eixo de simetria? Se eu traçar o eixo, né, de simetria, eu vou ter dois lados exatamente iguais. São, né, as figuras do Palácio de Pequim, da Catedral de Notre Dame e do Taj Mahal. Então, olha, quando eu tracei os eixos aqui, ó, eu tenho dois lados exatamente iguais. Agora, se eu traço aqui, ó, no Congresso Nacional, eu tenho dois lados exatamente iguais? Não. Então, aqui eu não tenho uma simetria, né? Não tem como eu traçar o eixo de simetria aqui, tá bom? A próxima era assim, olha. Você sabia que algumas letras do nosso alfabeto são simétricas? Observe as letras a seguir e assinale as que apresentam simetria. Trace o eixo de simetria conforme feito na letra A. Então, gente, aqui eles colocaram as letras A, C, E, F, L, T, M e Z. E aqui nós vamos observar que nem sempre o eixo de simetria é traçado com uma linha na vertical. Pode ser uma linha na horizontal, pode ser uma linha na diagonal. Então, aqui na letra A, o tracejado ficou um pouco fora, mas não foi eu que fiz, tá, gente? Já estava pronto. E aí, a professora fez o eixo de simetria da melhor maneira que eu conseguia, ficaram um pouquinho fora. Nas letras, ó, letra C, se eu traço o eixo de simetria na letra C, na letra E, na horizontal, se eu dobro aqui essa parte da letra C para cá, essa parte da letra E para cá, eu tenho dois lados exatamente iguais. O F tem como fazer isso? Não. O L também não. Nem a letra Z. Né? A letra Z, se eu fizer o eixo de simetria dela aqui e colocar aqui por cima, não vai dar. Se eu fizer aqui na horizontal, também não vai dar. O T e o M, eu consigo fazer isso. Tá bom? Coloque um espelho no centro do seu rosto.
Diante de outro espelho, você verá seu rosto completo? Certo. Essa é a imagem que você costuma ver ao se olhar no espelho. Ou seja, você ficou igual a você mesmo? Agora, olhe sua imagem do rosto inteiro no espelho. As duas imagens que você viu são iguais? Justifique a sua resposta. Então, gente, você teria que pegar um espelho, colocar no centro do seu rosto. E aí, quando a gente coloca o espelho no centro do rosto, a gente não vai conseguir ver nós mesmos. Se eu colocar um espelho aqui, eu não vou conseguir ver. Eu só vou conseguir ver o reflexo de um dos lados. Agora, quando eu olho no espelho de frente, eu consigo ver uma imagem idêntica refletida, tá? E aí, quando a gente coloca o espelho no meio do nosso rosto, nós vamos perceber que nós não temos o rosto simétrico, né? Então, a gente pode ter um olho um pouco maior que o outro, uma sobrancelha diferente da outra, tá? De um lado do rosto eu posso ter, pode ser um pouquinho mais bochechudo do que o outro. São diferenças leves que nos fazem perceber que o nosso rosto, ele não é simétrico, tá bom? E aí, lá na página 65 do Antes de Seguir, estava pedindo, olha, com sua família, você pode fazer um passeio pela cidade e identificar 4 construções que apresentam simetria. Se for possível, fotografe ou desenhe alguma delas. Anote o endereço e faça um pequeno comentário sobre a arquitetura dessas construções. Em seu caderno, monte uma tabela para cada construção, conforme o modelo a seguir. E aí, gente, vocês tinham que... Aqui está pedindo para vocês passearem pela cidade. Não tem como fazer isso, porque nós estamos em quarentena, né? A sugestão é que vocês procurem na internet algumas construções que sejam simétricas dentro da cidade de Belo Horizonte ou de Contagem, né? Dependendo de onde que vocês moram. E aí vocês tinham que colocar o tipo de construção. É um prédio, é um monumento, é uma igreja. Qual que é o endereço dessa construção? E aí vocês podem colocar o desenho ou a imagem que puder imprimir e fazer um comentário sobre ela, tá? Eu coloquei aqui 2 imagens uma de uma igreja e o outro de um monumento de Belo Horizonte que são simétricas. Que se eu traçar o eixo de simetria aqui no meio, ó, eu vou ter 2 lados exatamente iguais. E aí eu tenho aqui a igreja de São José, que é no centro de Belo Horizonte, e o obelisco, ou, né, popularmente conhecido como pirulito da Praça 7, que ambos os desenhos, eles são simétricos, tá bom? Se não conseguir 4, gente, façam 2, façam pelo menos, né, 2, que é a metade, para a gente poder, depois em sala, eu conseguir ver quais os monumentos, as construções que vocês observaram na nossa cidade, tá bom? E aí, gente, nós vamos perceber que algumas figuras, né, eles possuem mais de um eixo de simetria, ou seja, a gente consegue observar que se a gente sobrepor, né, um pedaço do outro, a gente vai ter 2 partes exatamente iguais. Isso acontece, aqui eu tenho 2 exemplos, olha, o quadrado eu posso dobrar ele, olha quantos eixos de simetria eu tenho no quadrado, olha, 1, 2, 3, 4 eixos. E olha no triângulo, 1, 2, 3, né? Isso, para a gente poder observar isso de uma maneira mais real, gente, nós temos que pegar o desenho e dobrar mesmo, e ver quantas vezes eu consigo dobrar. Na hora que eu abrir o desenho, cada marca que vai ter no meu desenho vai ser um eixo de simetria diferente, tá? E aí, o Antes de Seguir, lá da página 66, ele estava pedindo, olha, desenhe no quadro a seguir, em caixa alta, quer dizer, em letra maiúscula, as letras do nosso alfabeto que possuem mais de um eixo de simetria. Então, vocês tinham que olhar todas as letras do alfabeto e tinham que analisar quais delas que possuem mais de um eixo de simetria. E aí, quais dessas letras que possuem mais de um eixo? Letra H tem um eixo na horizontal e um eixo na vertical. A letra I, um eixo na horizontal e um eixo na vertical. A letra O, mesma coisa. A letra X também, ó. A letra X na horizontal e na vertical. São as únicas letras do alfabeto que possuem mais de um eixo de simetria, tá? Algumas letras vão possuir um eixo só. Tipo a letra B, né? A letra C, a letra E, a letra M, tá bom? O próximo era o seguinte.
Algumas palavras também podem ser consideradas simétricas. Observe a palavra a seguir. Então, gente, olha, quando a gente observa a palavra ama, se a gente, no meio da palavra ama, a gente traçar o eixo de simetria, nós vamos ter dois lados simétricos exatamente iguais. Isso acontece com algumas outras palavras. E eles estavam pedindo para vocês darem exemplos. Então, olha, se a gente escreve ovo e eu traço um eixo de simetria aqui no meio do V, no sentido vertical, eu tenho um O em cima do outro, uma parte do V em cima da outra. Então, dá certinho. Dedo, a mesma coisa, só que dedo eu vou ter que traçar o eixo de simetria no sentido horizontal, tá bom? Tem homo também, tá? E aí, vão testando para vocês colocarem palavras diferentes, tá bom? A próxima era o seguinte, observe as figuras. No material complementar do seu livro, você encontrará todas essas figuras, lá no final do livro tinha todas essas figuras. Recorte-as, analise e faça as dobraduras para verificar a existência do eixo de simetria. Escreva abaixo de cada figura quantos eixos de simetria cada uma possui e marque esses eixos utilizando uma régua, tá? Você, gente, a prof não conseguiu marcar aqui, porque essas figuras estavam um pouco mais difíceis, porque não tinha nenhuma base para poder marcar, né? Nenhum tracejado, não estava em material quadriculado. Mas o que eu fiz aqui, ó, para poder facilitar? Então, vamos pegar a primeira figura, que é o quadrado. Olha, eu recortei, vocês tinham que recortar. E aí, como que a gente faz para poder descobrir quantos eixos de simetria que tem? Eu vou dobrar a figura, ó, eu sempre vou dobrá-la de maneira que uma parte fique sobreposta à outra, tá vendo? E aí eu vou dobrar, olha, dobrei aqui, marquei um eixo de simetria, ó. Agora eu vou dobrar de novo, marquei o outro eixo de simetria do quadrado. Tem como eu dobrar de novo e uma parte ficar sobreposta à outra? Tem. Para um lado, olha, certo? E agora, para o outro lado também dá. Então, quantos eixos de simetria que eu vou ter nessa figura? Eu vou ter 4 eixos. E aí eu vou voltar aqui, ó, para vocês verem, olha. 1 eixo, 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos de simetria, tá? Aí eu vou colocar o 4. Aí vamos lá. Vou pegar o retângulo. Quantos eixos de simetria tem um retângulo? Olha, retângulo eu consigo traçar um eixo de simetria na vertical. Depois eu consigo de novo ao meio na horizontal. Quantos eixos de simetria que eu tenho? 2 eixos de simetria. Próxima figura é o trapézio. O trapézio, gente, se eu dobrá-lo ao meio no sentido vertical, olha o que acontece. Vertical não, no sentido horizontal, olha. Eu tenho duas partes sobrepostas? Não. Então, o trapézio ele só tem um eixo de simetria, que é o eixo de simetria na vertical, tá? Dobrei, uma parte ficou sobreposta à outra, tudo certinho, tá? A próxima figura é um triângulo isósceles. E aí o triângulo isósceles é essa figura aqui, ó. Na hora que nós dobrarmos, aqui nós vimos que eles têm 1, 2, 3 eixos de simetria. Na hora que eu dobro a figura, ó, dobrei a figura ao meio, eu vou ter meu primeiro eixo de simetria, tá? No sentido vertical. Quando eu dobro o triângulo dessa maneira, eu tenho um outro eixo de simetria. Olha. E agora eu vou dobrar do outro lado. Próximo eixo de simetria. Na hora que vocês abrirem, vocês vão ver que ele está marcado 3 vezes. Ó. 1, 2, 3. Então, desenhem aí no caderno de vocês e percebam que tem 3 eixos de simetria. O próximo é o triângulo. É um triângulo retângulo isósceles. Ele vai ter só um eixo de simetria, olha. Eu só consigo dobrá-lo uma vez, de maneira que uma parte fique sobreposta à outra. Qualquer outro jeito que eu tento dobrar, gente, não dá certo, olha. Aqui não deu certo, tá? Nenhum outro jeito dá certo. Então, ele só tem um eixo de simetria.
A última figura é o hexágono regular, que é essa figura que tem 6 lados. E aí o hexágono, olha, eu consigo dobrar ele no sentido horizontal, 1, no sentido vertical, 2. E aí agora eu consigo dobrá-lo também encontrando as pontas de maneira diferente, olha. 4 vezes. Então eu tenho 6 eixos de simetria. Depois que vocês dobrarem, abram e contem, ó. 1, 2, tá? 3, 4 e 5 e 6, tá bom? Próxima, indique nas figuras a seguir os eixos de simetria de cada uma delas. Então nós temos um CD, um dado, um catavento, eu não sei que figura, parece uma roda dos ventos, né? E uma roda. Então vamos lá, gente. Esse aqui estava um pouco mais fácil, então a prova conseguiu fazer o eixo de simetria deles, para vocês verem. Então o CD, gente, vocês vão perceber que o CD, como só tem esse buraquinho no meio aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, eu fiz 4 eixos de simetria. Mas um CD, né, ele tem infinitos eixos de simetria, porque todos os lados que eu for dobrando, vocês vão ver que uma parte vai ficar sobreposta à outra, porque eu não tenho nenhuma marcação, ao contrário da roda, tá? Como aqui eu não tenho nenhuma marcação, eu posso, dobrando várias vezes, né? Se eu fizer o formato de um CD, eu vou dobrando várias vezes uma parte em cima da outra, e eu vou ver que eu tenho infinitas possibilidades, infinitos eixos de simetria no CD, tá? O dado, eu consigo ter, olha, um eixo de simetria, 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, né? Lembrando que o formato do dado é o formato do quadrado, então vai ter a mesma quantidade. No catavento, eu não consigo ter nenhum eixo de simetria. De qualquer maneira que eu dobre aqui, né, esse catavento, uma parte não vai ficar em cima da outra. A impressão que a gente tem é que quando eu dobrar aqui vai ficar igual. Mas olha, essa partezinha aqui vai vir aqui pra cima. E aí vai ficar em cima dessa? Não. Então, o catavento não tem eixo de simetria. Essa figura, vamos colocar como rosa dos ventos, ela tem 1, 2, 3, 4 eixos de simetria, igual ao quadrado. Tá? Eu consigo dobrar no sentido vertical, no sentido horizontal e também encontrando essas laterais aqui, tá? E a roda, eu vou conseguir, olha a quantidade de eixos de simetria que eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 8 eixos de simetria, né? Que são, aqui tem os traçados principais no sentido da vertical e da horizontal e os traçados nas diagonais, tá bom? Então confiram aí para ver se o de vocês está certo, tá? Qualquer coisa vocês dão uma paradinha no vídeo e observem, tá bom? Próximo. Observe a seguir as bandeiras de alguns países. Verifique a existência de simetria em cada figura e trace os eixos. Então, a gente tem bandeira do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos e do Canadá. O do Brasil, gente, se a gente traçar um eixo aqui no sentido horizontal, nós vamos ter uma simetria dos lados? Não. E no sentido vertical, desculpa. E no sentido horizontal? Também não, né? Nós vamos ter figuras diferentes por causa do que a gente tem aqui no círculo, né? O ordem e progresso e as estrelinhas também. Na bandeira dos Estados Unidos é a mesma coisa. Aqui, só da gente bater o olho, a gente já sabe que não vai ter nada simétrico, porque a gente tem as estrelas somente de um lado, né? Agora, na bandeira da Argentina, na bandeira do Canadá, se a gente traçar o eixo no sentido horizontal, nós vamos ter exatamente 2 lados simétricos, tá bom? Agora, gente, na página 68, estava pedindo para vocês desenharem uma figura simétrica ao peixe, tá? Sendo o segmento verde o eixo de simetria. Então, vocês têm que lembrar o seguinte, se o eixo de simetria está aqui, é como se eu dobrasse a folha ao meio e eu vou desenhar o peixe do outro lado. Eu posso desenhar um peixe no mesmo sentido que está esse? Não. Eu tenho que desenhar como se um peixe estivesse de frente para o outro.
tá? É só vocês lembrarem que é como se vocês estivessem colocando um em cima do outro. Então, um peixe vai ficar com o rostinho virado para o outro, tá bom? E a número 30, a gente tinha que traçar os eixos de simetria de cada uma das figuras. Então, o primeiro eixo de simetria só tem um, né? O outro eu tenho um eixo na horizontal, um eixo na vertical, um eixo na horizontal e os dois eixos das diagonais. E aqui na estrela eu tenho um eixo na horizontal. Lembra, olha aqui, ó, eu não tenho eixo, um eixo na vertical. Eu não tenho o eixo exatamente na horizontal. Eu tenho os eixos nas diagonais, tá bom? Que vão ser exatamente iguais, tá? Agora, gente, nós encerramos os conteúdos do capítulo 2. O que nós vamos fazer? A gente vai fazer o na ponta do lápis da página 69 e o já aprendi das páginas 69 a 79. Lembrando que o já aprendi é o conteúdo do capítulo todo. Então, vai envolver, vai ter atividades sobre ordens e classes, vai ter atividades sobre simetria, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar pelo aplicativo, tá bom? É uma quantidade grande de páginas, mas nós temos que lembrar que são atividades para a semana toda, tá bom? Então, se vocês acharem que ficou muita atividade para um dia só, dividam o conteúdo de matemática em 2 dias. Combinado? Um beijo para vocês e até a próxima aula.